repetiu perante o Senhor todas as palavras. Jefté apresenta a questão de maneira formal no santuário de Javé. A prática tradicional no Antigo Oriente Médio requeria o depósito de uma cópia escrita. Versículo 13. Desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão, uma área grande, limitada por 2 sistemas de uades transversais importantes, ao norte, Jaboque, e ao sul, Arnon, incluindo a planície do Jordão entre eles. Versículo 17, Edom, Moabe. Confira Números 20, do 14 ao 21, acerca de Edom, com base em Números 21, do 11 ao 20, e Deuteronômios 2, do 4 ao 9. Concluímos que houve um pedido semelhante a Moabe. Os 2 reinos tinham um parentesco com Israel. Deuteronômios 2, do 8 ao 9. Nossos irmãos, parece ter se estabelecido pouco antes da conquista. Versículo 19, enviou a Sion. O relato mais detalhado em Números 21 e 22 descreve exatamente o comportamento dos israelitas para a passagem proposta. A recusa era sem motivo. O reino de Seom negou completamente a entrada de Israel em Canaã, não dando a eles outra opção senão a batalha. Não havia restrições de parentesco. Versículo 24. O teu Deus, Camus, provavelmente um argumento ad hominem, argumento em que se usa as próprias palavras do adversário para contestá-lo, visto que as 2 partes concordavam que os seus deuses determinavam o destino do seu território. Dizer que Jefté acreditava numa limitação territorial para Javé simplesmente não tem fundamento. Mais problemática é a atribuição do moabita Camus a um amonita que normalmente adorava Milcom. Muito contrassenso foi eliminado pelo reconhecimento de Bolin, AB, página 203, de que as circunstâncias históricas da terra em questão determinavam que Camus, e somente Camus, fosse o objeto do apelo. Os amonitas, como colonizadores mais recentes, tinham de fundamentar a sua reivindicação na suzerania moabita anterior, que envolvia Camus e não Milcom. Versículo 26, Esbom, Aroer, cidades no planalto ao norte do Arnon, 300 anos, um número arredondado. O número representa todas as opressões e os descansos considerados em sequência. Versículo 29, Espírito do Senhor. Versículo 30, fez este voto um procedimento normal. O conteúdo é que foi tolo. Versículo 31, aquele que, no hebraico aiose, a coisa ou pessoa que sair. Os animais na época, como hoje, viviam no primeiro piso e no quintal, em holocausto, no hebraico olá. Confira Levíticos 1, 3 ao 17. Versículo 33, Aroé, Minite, Abel Queramim, somente Aroé é conhecida. Versículo 37, vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas. BJ, lamentarei a minha virgindade, ou Nebe, lamentar que preciso morrer virgem. Transmitem bem o sentido. Versículo 39, ele fez com ela o que tinha prometido no voto. O texto afirma de forma clara que se fez dela uma oferta sacrificial. Esse incidente de sacrifício humano é meramente e tragicamente registrado, mas não desculpado. A posição bíblica é claramente contrária a isso. Levíticos 12, 18, 21, etc. 12.1 Zafon, provavelmente Tel Elcos, na Transjordânia, ao norte de Sucote.
A batalha foi travada no lado do rio que faz parte de Gileade. Versículo 4. Vocês são desertores de Efraim. A Nebe, seguindo a Septuaginta, omite todo o escárnio. O texto hebraico continua um quebra-cabeça. Versículo 5. Tomaram as passagens do Jordão para evitar o retorno dos efraimitas. Versículo 6. Sibolete, a pronúncia e não o significado é a chave. Esses simples testes têm sido aplicados a fugitivos desde longa data. Versículo 7. Numa cidade em Gileade, literalmente nas cidades de local é desconhecido. Letra D. Ibzan, Elon e Abdon. 12, 8 ao 15. O texto se volta para 3 juízes menores. Ver a introdução. As observações relacionadas a cada um estão em concordância com referências anteriores. Versículo 8. Belém, um nome de cidade bastante comum, local incerto. Versículo 9. Deu em casamento fora do clã. Literalmente, ele enviou para fora. As linhas seguintes dão sentido. Versículo 12. Aijalon, desconhecido, mas não deve ser confundido com o lugar de mesmo nome em Dan. Versículo 13. Piratom, atual Faratá, a 10 quilômetros a sudoeste de Nablus, numa região fronteiriça entre Efraim e Manassés. Versículo 15. Serra dos Amalequitas, acerca de uma possível referência confira o comentário de 5,14. Letra E. Sansão, oportunidade desperdiçada. 13:1 e 16:31. No caso, 13:1 a 16:31. Né? Continuando o retrato do declínio cada vez maior, a narrativa alcança o ápice dos seus detalhes épicos. Sabemos muito mais a respeito de Sansão, o juiz, que nunca libertou de fato Israel e cujos anos de maior potencial foram interrompidos por sua própria insensatez, do que sabemos a respeito de Otoniel, Eude ou Débora. Talvez haja algumas razões para isso. Em primeiro lugar, a atuação de Sansão valeu para as gerações posteriores como o round inicial na batalha pela sobrevivência contra a ameaça dos filisteus. Com base em Juízes 14, 3, 4 e 15, 9 ao 13, está claro que tanto em Dan quanto em Judá, o domínio filisteu havia sido aceito, um fato que constituía uma ameaça maior para a existência nacional do que qualquer outra opressão anterior. Sansão deu expressão à primeira verdadeira resistência à invasão desses poderosos povos do mar. Em segundo lugar, a vida de Sansão, embora dificilmente fosse aceita por padrões modernos, ou até mesmo da monarquia, representa o ideal heróico de coragem, independência e compaixão. Nascido após uma anunciação miraculosa, estimulado desde a sua juventude pelo espírito de Javé, um lutador, um amante, um orador talentoso e até apesar de grandes pontos fracos, um homem do Senhor, Sansão está aí como o objeto adequado para uma epopeia nacional. Finalmente, apesar dos valores positivos, a vida de Sansão aparece como o ápice do período do declínio. Conduz os episódios de vergonha e deboche com os quais a narrativa teologicamente elaborada faz o seu apelo final a algum tipo de autoridade mais forte e centralizada. Nesse sentido, a vida de Sansão é considerada uma vida de grande oportunidade, só que perdida. Com essas credenciais, ele poderia ter libertado Israel, uma afirmação que nunca se faz dele. A época exigia mais do que um herói saqueador e aventureiro. Israel precisa ser afastado do individualismo exemplificado de forma tão forte por Sansão.
o qual, mais do que a maioria dos que ele julgou, fez o que lhe parecia certo. A epopeia começa com uma fórmula padrão, 13:1, continua com uma teofania relatada em detalhes e uma narrativa de nascimento, e chega ao ápice com o casamento de Sansão em Tímina e suas consequências. O capítulo 16 é um ápice contendo 2 relatos dos amores de Sansão, dos quais o segundo, Dalila, levou à ruína tanto de Sansão quanto de seus senhores filisteus. Juízes 13, do 2 ao 24, tem algumas semelhanças com o relato de Gideão, embora as diferenças sejam muito maiores do que as semelhanças. O anjo do Senhor é comum aos 2 relatos, mas a forma de ele vir e vir é diferente. O fato de a anunciação ser feita a uma mulher estéril, 13:3, traz à mente Sara, Ana e Isabel e intensifica o sentido da intervenção sobrenatural de Deus. Como no caso de Gideão, a identidade do mensageiro é questionada e sua natureza divina é finalmente evidenciada por meio da aceitação da comida num nítido contexto de adoração. Tanto o nome quanto a presença são indescritíveis, preservando o sentimento de admiração diante do Deus cujos atos de salvação são todos miraculosos. O reconhecimento de que Deus visitou o seu povo pode levar ao espanto ou ao alívio. Na presença da santidade de Deus, Manoá só consegue pensar no juízo terrível de Deus. Mas a resposta bem pensada de sua esposa o lembra de que Deus pode aparecer também por outros motivos. O capítulo conclui com o nascimento do herói e seus primeiros movimentos em direção à tarefa de Deus na sua terra natal. 13.1 Filisteus. A opressão causada pelos filisteus, junto com a dos amonitas, caracteriza a seção toda. Confira 10.7. A saga dos filisteus, que são o inimigo mais problemático, é colocada na segunda posição, na máxima. Versículo 2, Zorá, uma cidade da qual a delegação da tribo de Dan é enviada, 18:1 ao 2, para escapar aparentemente da pressão dos filisteus nas planícies. É a atual Sara, no lado norte do vale de Sorek, do clã da tribo de Dan, literalmente da família de Dan. A palavra usual para tribo não é empregada, apoiando a ideia de que o capítulo 18 precede o capítulo 13 e que somente restaram 1 ou 2 clãs. Versículo 5, Nazireu desde o nascimento, número 6, do 1 ao 21. Normalmente o voto era por um período limitado. A mãe de Sansão recebe a advertência acerca das orientações que tratam da bebida e do contato com os mortos. 4:14. Embora para Sansão, aparentemente, as proibições tenham se limitado apenas ao seu cabelo. Versículo 5. Ele iniciará a libertação. Reconhece-se em todo o texto que a libertação será incompleta. Versículo 8, para nos instruir sobre o que fazer com o menino, o destaque aqui é para a sua formação. Versículo 12, o que ele deverá fazer, no hebraico mispat an-naar. Um texto de Ugarit parece favorecer a tradução destino do menino. Agora, Manoá quer saber de que maneira o menino vai libertar Israel. Versículo 15. Gostaríamos que ficasses conosco. Há uma ênfase dupla. A hospitalidade requeria alguma provisão para o estranho, mas como no caso de Gideão, já há uma pista de que esse hóspede
seja mais do que um estranho. A resposta do anjo separou o mensageiro de Manoá. No hebraico, não comerei o teu pão, e o aconselhou a apresentar a oferta a Javé. Versículo 17, qual é o teu nome? Confira Gênesis 32, 29 e 3, 13, em que pergunta é um pouco diferente. Em que a pergunta é um pouco diferente. O nome esclareceria a verdadeira identidade do agente divino e revelaria seus segredos. Esse tipo de revelação é sempre velada. Versículo 18, o meu nome é maravilhoso. Nota de rodapé da NVI. Versículo 19, fez algo estranho em hebraico e ele estava fazendo maravilhas, provavelmente aludindo ao anjo. A NTLH omite a locução seguinte, enquanto Manoá e sua mulher observavam. Versículo 20, a chama do altar subiu, contraste com 6:21. Versículo 24, Sansão provavelmente associado ao hebraico semis, sol, embora o seu significado exato continue incerto. Tentativas de associar Sansão a um culto ao sol falharam por falta de evidências. Versículo 25, e o Espírito do Senhor, 3:10 e 6:34, etc. Não há fórmula pré-estabelecida para a atividade do Espírito. Maanedan, literalmente, o acampamento de Dan. 18:12 o situa em local mais elevado, nas montanhas em direção a Jerusalém, mas Estaol é mais próximo de Zorá, provavelmente a atual Yesua, a 2 km a nordeste de Sorá. O casamento de Sansão e suas consequências constituem o tema do bloco seguinte, capítulos 14 e 15. Por meio dessa ligação providencial, o comentário editorial em 14:4, mais heterodoxa, Deus abriu o caminho para que Sansão assumisse a tarefa de juiz. Todos os 3 incidentes em que houve o preenchimento do Espírito estão nessa seção e constituem um tipo de inclusio. O texto começa com a exigência obstinada de uma noiva, considerada providência de Deus, e termina com o reconhecimento oficial dele como juiz. A noiva sugerida morava em Tímina, não longe de sua terra natal, e numa das primeiras viagens de Sansão para lá, é registrada sua primeira façanha de demonstração de força. Versículo 6. O incidente do leão é o prelúdio ao papel posterior da sua força proveniente do Espírito, mas também funciona como a base para o enigma cujo segredo é a chave para tudo que segue. A alta oposta de Sansão, no final das contas, forçou os filisteus que estavam diante da ruína financeira, e a ação deles estabeleceu o padrão para incidentes que ainda estavam por acontecer. Entretanto, mais do que isso, exatamente o sucesso da ação deles é mais um elo na corrente do desastre filisteu. A fraqueza de Sansão em relação a mulheres é explorada. Ele cede no último minuto, 14:17. Exceto pela sua falha, a história poderia ter terminado ali, naquela hora. De qualquer forma, o primeiro ataque contra a capital dos filisteus seguiu imediatamente um ataque realizado na força do Espírito de Javé, 14:19. Começa a sugerir Sansão o libertador. Sansão não sabe que a sua noiva foi entregue a outro, e o capítulo 15 começa com o que pode ter sido uma visita conjugal normal num casamento que era conhecido como da classe sádica. Aqui a mulher permanece em casa e o marido
a visita periodicamente com um presente. É evidente que o pai fica desconcertado e pode até afirmar que tecnicamente Sansão se divorciou de sua irmã. Todo o incidente prepara o cenário para o segundo ataque aos opressores, dessa vez direcionado contra a produção agrícola deles, na época crucial da colheita. 15.5. Os filisteus, incapazes de confrontar Sansão e talvez reconhecendo a validade da queixa dele, confira 15.3, vingaram-se da infeliz noiva e de sua família, um ato que Sansão jura retribuir mais uma vez. 15.7. Ele se retira para uma fortaleza no território de Judá e de repente a rixa se torna um conflito internacional. Os homens de Judá, que não têm estômago para guerras de libertação ou heróis carismáticos, preferem entregar Sansão e manter a paz. O palco é preparado novamente para o triunfo de Sansão e para que assuma sua responsabilidade de juiz. Novamente e pela última vez, o Espírito do Senhor se torna a força dele. De maneira realmente épica, um poema segue a vitória. A fragilidade do herói é o objeto da breve perícope com a qual o capítulo termina. Sansão é visto aqui como alguém que clamou a Deus e conheceu a provisão dele. Até aqui a providência o conduziu a uma série de vitórias e a responsabilidade do juiz em Israel. Responsabilidade de juiz em Israel 15:20. 14.1 Tímina, Aharone, MBA, Mapas, número 79, página 267. Está a favor da atual Tel El Batashi, a cerca de 7 quilômetros rio abaixo, a noroeste, no vale de Sorek, em direção a Ecrom, a partir de Bet-Semes, versículo 3, incircuncisos. O epíteto pejorativo normal dos filisteus. A maioria dos outros habitantes do Oriente Médio eram circuncidados. Consiga a... Versículo 3 inverte a ordem normal. Ela, consiga para mim, é ela que me agrada, literalmente ela,